Figueiredo. Na campanha de Argemiro de Figueiredo, de um lado, e Zé Américo do outro. Foi uma campanha muito acirrada. No dia 9 de julho de 1950, Argemiro fez um grande comício, que foi realmente um comício monstruoso, à tarde, aqui em Campina. E os nossos adversários prepararam de improviso uma passeata. Posso dizer que não houve improviso na passeata. Foi depois do comício. Vamos dizer, o comício terminou 3 horas, 4 horas da tarde ou 5. E às 7 horas tem uma passeata monstro que eles fizeram, realmente uma passeata que envolveu milhares de pessoas, que era uma forma de abafar o comício feito por Argemiro, que tinha muita gente, embora que essas pessoas vinham de fora. Nós não tínhamos aqui em Campina pessoal para fazer um comício daquele. Os nossos eleitores não davam para um comício daquele tamanho. Então veio gente dos municípios vizinhos, de toda parte, veio gente, transporte de caminhão, de ônibus. Naquela época isso era difícil, mas foi feito tudo isso. Estou em Campina Grande há 15 anos. Esse meu trabalho, esse livro que acaba de ser publicado, é parte da minha tese de doutoramento. Um tema que é transversal no meu trabalho, que é fundamental no meu trabalho, é o tema do trabalho, né? Então é muito comum a gente ouvir dos materiais jornalísticos da época, por exemplo, a riqueza de Campina Grande, como se a riqueza produzida pelo algodão fosse uma riqueza, digamos assim, socializada, onde todos os campinenses pudessem ter tido acesso. E a pesquisa histórica mostra que não. Né? Nesse período áureo do algodão, nós temos uma mendicância na cidade que é uma coisa espantosa, que inclusive espanta homens de letras como Hortêncio Ribeiro. Ele escreveu muito contra a mendicância, né? Tanto apelando às autoridades policiais para combater a mendicância, como apelando para instituições filantrópicas para abrigar nessas instituições esses pobres, esses desvalidos. Olha, eu tenho por Campina Grande um afeto imenso, né? É a minha segunda casa. Campina Grande foi a cidade que me acolheu, então eu tenho essa dívida de gratidão. Escolher essa cidade, né, como objeto de estudo para uma tese de doutoramento, que, como você sabe, é um trabalho de alta responsabilidade, sobretudo para aqueles que, como eu, militam na academia, né? Então eu acho que a escolha da cidade, para mim, é um pouco uma tentativa de devolver minusculamente o muito que Campina Grande tem me proporcionado. Campina Grande para mim, é uma cidade na qual eu me sinto literalmente em casa, porque é uma cidade que me acolheu muito bem, continua me acolhendo muito bem e tem me dado, né, tudo que eu tenho. Campinas sempre foi uma cidade assim, rebelde. Você veja que Campina Grande é uma cidade nitidamente republicana. Você vê que, por uma dessas coincidências, né, temos essa monumental Floriano Peixoto, que é uma relação direta com a República. Nós temos a Rua da República, por quê? Porque Campina Grande foi sempre rebelde. Campina Grande sentia-se prejudicada pela monarquia. Então ela teve jornal empastelado. A história jornalística de Campina Grande, a Gazeta do Sertão, foi empastelada, porque Irineu Joffre era absolutamente contrário ao regime monárquico. Então, nós somos treinados em rebeldia. Uma rebeldia que tem uma perspectiva de desenvolvimento sempre em vista. Eu acho que a gente deve se preocupar muito com o tecido urbano, porque é uma cidade que o relevo ajuda muito. Você vê Campina Grande, é uma cidade passeável. Eu às vezes pego amigos meus e saio andando pela cidade e você vê uma construção à distância, você vê. Por quê? Porque o relevo ajuda. O futebol. Quem implantou o futebol aqui na cidade foi Antônio
Fernandes Bioca. E pelas informações de todos esses anos de pesquisa, colhendo depoimentos, procurando informações em velhos jornais, em livros antigos, Bioca implantou o futebol aqui na cidade, na entrada da rua João Pessoa. Data-se que essa implementação tenha ocorrido justamente no dia 24 de junho de 1913. Na oportunidade, Bioca chegou a ser preso, detido e a bola apreendida por estar com, vamos dizer, trajes inadequados para visualização pública na época, né? Só 2 anos depois, em 1915, foi fundado na cidade o Ring Life, que dinamizou o futebol na cidade. Em 1916 surge a segunda equipe, que aí foi fundado por Severino de Clara, que em 1916 fundou o Palmeiras Esporte Clube, e aí a equipe do Palmeiras passou a rivalizar com a equipe que descendeu do Ring Life, que foi justamente o América. Esses 2 clubes principiaram a rivalidade do futebol aqui em Campina Grande. Depois vieram outras equipes, entre elas a do Campinense Clube, que em 1917 começou a ter interesse pelo futebol e passou a rivalizar justamente com o América. Passaram a ser o principal clássico da cidade. Nesse período de 1925, outros clubes haviam surgido na cidade, mas o de grande significância foi justamente a criação do Ipiranga. Como o América já estava no seu processo de desativação, ex-jogadores do América fundaram no dia 7 de setembro de 1925 o 13. E assim, 13 e Ipiranga passaram a ser, até 1929, o principal clássico. Em 29, o 13 é desativado, o Ipiranga dá continuidade e no lugar do 13 surge o CAC, Clube Atlético Campinense. E nesse mesmo período, o Paulistano Esporte Clube. Então, Paulistano Esporte Clube, CAC, Ipiranga e, no caso, o Maitá e outros pequenos clubes que tem aqui, passam a mobilizar e movimentar o futebol de Campina Grande até o que ele é hoje, principalmente com essa rivalidade entre 13 e Campinense, que teve início em 55. Quando o Campinense ainda amador foi reativado pelo Gilvan Barbosa, passou um período como amador, profissionalizou-se em 58 e a partir de 1960 passou a disputar os campeonatos paraibanos. E aí o 13 se envolveu também na competição e essas 2 equipes hoje detêm as maiores rendas e a condição de ser o principal clássico do futebol paraibano. Eu chegava em Campina Grande para jogar pelo 13 Futebol Clube e para mim foi uma das maiores honras que eu tive em minha vida. O 13 que teve em Bioca o seu grande fundador, que teve em pessoas que se deram a vida inteira para fazer com que o futebol existisse em Campina Grande. Bioca trouxe a bola, a primeira bola de futebol. As bolas não são isso que hoje vocês veem, era bola de sola. Jogadores como Garrincha, eles jogaram aqui pelo 13 Futebol Clube. Então, o futebol de Campina Grande foi sempre cheio de muita glória. Nós nunca perdemos para equipe nenhuma. Esses times de Pernambuco, vindo a Campina Grande, todos eles perdiam. Enfim, havia aquela disputa, que era uma disputa saudável, sabe? Nós queremos essa cidade sorrindo, nós queremos essa cidade buscando o seu desenvolvimento, nós queremos essa cidade sempre uma cidade briguenta, mas brigando no bom sentido, brigando para que ela possa sempre efervescer esse crescimento, esse desenvolvimento que nós queremos para ela. O progresso tecnológico. Com as mudanças ocorridas em nossa economia, a partir da Segunda Guerra Mundial, Campina Grande ingressou num processo de industrialização mais forte. Coincide com esse novo ciclo de desenvolvimento de Campina Grande a instalação da universidade em nossa cidade. Nos primórdios de surgimento dessas unidades universitárias, nós tivemos já
um forte movimento de campinenses visionários que viam no progresso da ciência uma forma de trazer o desenvolvimento para as comunidades. Campina Grande foi brindada, por assim dizer, com a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica, graças ao trabalho de alguns abnegados. Aqui foram implantados diversos cursos nas áreas de engenharia, isso proporcionou uma aceleração do crescimento nesse campo universitário. Depois vieram os polos de tecnologia, as tecnologias de ciência da computação e de informação, a Fundação Parque Tecnológico, e o fato é que hoje nós temos já outros institutos de pesquisa, outros institutos tecnológicos. O caso do CTCC, que é o Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado, o Centro da Moda, ambos vinculados ao sistema da Federação das Indústrias, ao SENAI. Ser campinense é um estado de espírito, porque campinense não é apenas aquele que nasceu em Campina Grande, é aquele que adota Campina Grande como sua terra. Bom, eu nasci no Chile, sou chileno de origem chilena, mas me radiquei em Campina Grande já desde 79, na Paraíba desde 78, 77, a partir dos 8 anos de idade em Campina Grande. Então, eu me considero um filho adotivo da cidade, com muito orgulho, gosto muito da cidade, saí para estudar durante um tempo. Eu fiz um estágio de doutorado de 1 ano e meio na Dinamarca, na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, na área de computação. Mas quando eu retornei com o objetivo de me fixar na cidade de Campina Grande, porque eu realmente considero essa minha cidade, né? Eu me considero campinense acima de tudo, apesar da origem chilena. Hoje Campina Grande é reconhecida como uma das cidades de médio porte que mais crescem no Brasil. Em recente reportagem da Veja, foi mencionado especificamente o curso de Ciência da Computação como um dos fatores que fazem Campina Grande despontar como uma das 20 próximas grandes cidades a atrair investimentos de diversos tipos, em particular, no caso da gente, na área de tecnologia da informação, né? Graças ao parque que está instalado, começando a se instalar, de certa forma, empresas, a universidade em termos de formação de mão de obra capacitada, e do próprio parque tecnológico, de uma tradição de empreendedorismo que existe na cidade. A gente teve 5 avaliações reconhecidas, por exemplo, pelo famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que é uma das edições mais utilizadas pelos estudantes de vestibular, estudantes se preparando para o vestibular para escolher o seu curso. Nessa revista, nesse material do Guia do Estudante, há 5 anos que a gente figura entre os melhores cursos do Brasil, em particular nos últimos 4 anos, a gente tem tirado a nota máxima, sendo considerado curso de excelência, junto com apenas outros 5, 6 cursos no Brasil inteiro. Cursos como USP, Unicamp, URGS, UFMG, UFPE, Campina Grande e outros dessa linha. Tenho muito orgulho de dizer que esse curso certamente tem contribuído para ajuda, é um dos fatores que contribui para a evolução da cidade, em particular porque a cidade é reconhecida como um polo tecnológico na área de tecnologia da informação em particular. Então, é com muito prazer que eu ouço empresários da cidade e de fora dizerem que os nossos egressos são excelentes, sempre atendem e estão acima das expectativas de quem os contrata. Recentemente a gente tem tido o orgulho de mandar para as Olimpíadas, por exemplo, Olimpíadas Brasileiras de Informática, representantes da região, graças a um esforço que tem se iniciado aqui dentro, né, dessa universidade. Tenho muito orgulho do lugar, tenho muito gosto pela cultura local, pelas pessoas, eu realmente me sinto adotado pela cidade. Então, não tenho dúvida de que é um dos lugares onde eu pretendo residir, passar minha vida aqui dentro. A industrialização. A industrialização da Paraíba, na verdade, começou com Martim Afonso de Souza, já em 1532, com a
expedição colonizadora, ele trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que se aclimataram muito bem aqui no Nordeste. Mas quem fez a grandeza de Campina Grande, a grandeza desta cidade, foi o algodão. Porque Campina tinha um diferencial tecnológico, tinha as prensas de alta densidade. Então, se produzia lá nos sertões de todo o Nordeste, da Bahia ao Maranhão, faziam uns fardos frouxos, grandes, que ocupavam muito espaço nos caminhões e nos navios. Assim, em Campinas se implantaram as primeiras prensas de alta densidade. Todo o algodão do Nordeste brasileiro, que era também todo o algodão do Brasil, ele era reprensado em Campina Grande. Assim entravam 2.000 caminhões de algodão por dia, que logo começaram a se implantar aqui as distribuidoras de açúcar das usinas de Alagoas, de Pernambuco. Foi um salto também para estivas, cereais e depois produtos mais sofisticados. E aí começou a indústria têxtil, começaram a fabricar, a produzir alimentos em Campina Grande. E com pouco tempo Campinas já tinha 8 sindicatos da indústria, enquanto a capital do estado tinha 4 sindicatos. Daí, como a federação é feita pelo conjunto de sindicatos, nós tínhamos 12 sindicatos na Paraíba, então foi lógico e evidente que a Federação das Indústrias implantasse a sua sede em Campina Grande pelo número de sindicatos que tinha, dos dirigentes sindicais que moravam na cidade, num total de 8, e João Pessoa tinha apenas 4. E assim ficou, e hoje a proporção é até um pouco maior. Aqui tem 22 sindicatos, João Pessoa tem 5 sindicatos apenas. Com o advento da Sudene, criou-se um novo mosaico industrial na cidade, novas empresas vieram, empresas de fogões como a Valig, a Metalúrgica Artefatos Miller Nordeste, Cande, a Bentonito União Nordeste, e assim uma série de empresas de outros ramos de negócio da moderna economia da época começaram a se implantar em Campina Grande. E os setores que despontam, que são os mais fortes, além da construção civil, né, nós temos, sobretudo, o setor de calçados, o setor têxtil. Os 2 maiores exportadores da Paraíba são exatamente a São Paulo Alpargatas e a Cotemina. Os 2 juntos representam 80% das nossas exportações. Quando eu cheguei aqui, em 73, Campina Grande tinha 180 mil habitantes, hoje tem 380 mil habitantes. Quer dizer, foi um salto muito grande, ela mais do que dobrou. E quando a cidade adquire toda essa infraestrutura, toda essa sua potencialidade, não há mais jeito dela regredir. Ela nasceu com vocação de ser grande e eu acho que Campinas será enorme num futuro próximo. Vim trabalhar com ele. Meu pai já estava aqui em Campina Grande há vários anos, porque meu pai foi fundador praticamente da maior parte da indústria de Campina Grande. Ele teve a primeira indústria, foi uma refinaria de açúcar. Depois teve a saboaria, com sabão tradicional chamado sabão jacaré. Depois, então, ele fundou a tecelagem de juta, cujo o fio vinha da Inglaterra. Terminada a juta, que estava se tornando muito difícil, da importação dos fios, ele fez a tecelagem para a fabricação de saco para açúcar. E depois, então, fez a fábrica de óleo de caroço de algodão. Ele ainda fez a refinaria de óleo. E aí foi a vida do meu pai, continuou aí também fabricando e negociando com algodão. Campina Grande representa para mim a minha vida. Nasci aqui, me criei aqui, fiz todos os meus negócios aqui. Alguns imóveis que eu tenho, é tudo em Campina Grande. Casei aqui, tem filho aqui, tem neto aqui e estou muito satisfeito aqui. Campina Grande era simplesinha,
De repente, começou a chegar coisa boa. Porque chegou o algodão. Todo o algodão vinha de Cajazeiras, de Souza, de Patos, tudo a cavalo. Não existia caminhão para trazer, não existia nada. De repente, chegou o carro. A primeira mulher de Campinas que doeu, eu tenho aí. O livro tenho tudo. Foi a minha mãe. Comprou um carro e ensinou ela a dirigir. Minha irmã também dirigia quando ficou uma mocinha. O resgate do algodão. No ano de 2000, um grupo de empresários aqui de Campina Grande resolveu ir para a FENIT, que é a Feira Nacional da Indústria Têxtil, e precisávamos de um produto novo, porque nós estávamos enfraquecidos em virtude dessa concorrência com Santa Cruz, Toritama e Caruaru, aqui perto, e fomos procurar a Embrapa, que tinha já terminado a pesquisa do algodão colorido, para saber se a gente poderia levar esse produto para a feira em São Paulo. Nós temos sempre essa tradição do algodão, o nosso ouro branco, e nós queríamos ver se também a gente assimilava o ouro colorido, o ouro marrom, criado pela nossa Embrapa. E a Embrapa tinha na época 300 quilos de algodão, de pluma, e cedeu para esse grupo de empresários. Nós conseguimos ir para a FENIT levando uma coleção inteiramente nordestina, mas com apelo comercial internacional. E nós fomos muito bem sucedidas nessa feira. Nós levamos, na verdade, um teaser e tivemos um retorno fabuloso da imprensa e dos consumidores. Mas nós precisávamos, além de construir esse desejo do consumidor, nós precisávamos também de construir a cadeia produtiva. O que não foi muito difícil, porque como Campina Grande sempre teve essa tradição de algodão, a Paraíba também toda teve essa mesma tradição. E conseguimos colocar áreas de plantio em cima de um produto que não era um resgate do algodão, não era um simples resgate de uma máquina de escrever. Nós conseguimos resgatar um produto que o mundo inteiro estava sedento por ele, que é um produto que respeita o meio ambiente e que respeita o homem que trabalha com ele. Campina Grande está de parabéns pelo nome que conseguiu consolidar no Brasil e no mundo. O comércio. A história da Associação Comercial de Campina Grande se confunde com a própria história de Campina Grande. Em 1917, o governador da época, Camilo de Holanda, taxou Campina Grande com um imposto diferenciado. Tendo visto que Campina Grande, na época, era o maior arrecadador de impostos e, nessa ideia de se arrecadar mais, ele tributou Campina Grande, o município de Campina Grande, diferente dos outros municípios. Com isso, houve um movimento dos comerciantes da época em que eles estavam insatisfeitos com essa cobrança diferenciada, e foi aí onde surgiu o primeiro movimento que deu origem à formação da Associação Comercial. Esse movimento foi em 1917, mas a Associação Comercial só tomou forma jurídica em 1926. A Associação Comercial sempre foi porta-voz dos interesses de Campina Grande. Essa primeira característica não destoou ao longo do tempo. Por exemplo, ela foi o que proporcionou o primeiro encontro dos bispos do Nordeste. Nesse encontro dos bispos do Nordeste saiu a Carta da Sudene, a linha férrea, a chegada do trem. Na década de 50, ela acolheu a Federação das Indústrias da Paraíba, a FIEP, tendo em vista que os comerciantes eram um misto de comerciantes e industriais, então havia o interesse. Durante muito tempo, esse prédio onde hoje está situada a Associação Comercial era chamado do Palácio do Comércio e da Indústria de Campina Grande. Notadamente, a Associação Comercial teve alguns líderes que dirigiu a cidade, que foram seu presidente. O prefeito Severino Cabral foi presidente dessa casa e o prefeito Newton Rick. Falar um pouco da Associação Comercial de hoje. Ela continua sendo o porta-voz dos interesses desse segmento importante da cidade, que é o comércio. O comércio ainda é quem
que dá mais emprego aqui na cidade. Ainda é o agente arrecadador de tributos e de impostos aqui para Campina Grande e tem dado mostra dessa pujança do comerciante e empresariado. Recentemente, algumas revistas especializadas colocaram Campina